Dica de número 15, pessoal. Hoje a gente vai falar de demais junto e demais separado. Aí fica aquela dúvida, demais junto ou demais separado? Que, de certa forma, não é difícil para o aluno que estuda. Sim, aqui tem que estudar mesmo, não tem jeito, tá? Primeira coisa que eu vou dizer para vocês é que as duas formas existem na língua portuguesa e estão corretas, demais junto e demais separado. A gente usa de forma diferente. Por quê? Porque tem significados totalmente diferentes, digamos assim. E eu acho, por isso que eu disse que para o aluno que estuda não vai ser difícil, que a grande dificuldade do aluno, coloquei no mesmo quadro já para que vocês percebam, tá? A grande dificuldade do aluno aqui é a questão de classificação das palavras, sobretudo reconhecer o advérbio. E nós estudamos, pessoal, nós estudamos no curso que o advérbio é aquela palavra que se refere ao verbo, ao outro advérbio ou a um adjetivo. E aí, claro, pessoal, eu vou usar esse demais, equivalendo a muito, tá? Como sendo advérbio, ele equivale a muito. Percebam aqui. Ó, Maria trabalhava demais, Maria trabalhava muito. Percebam que esse demais está relacionado ao verbo trabalhar, né? Então é um advérbio. Agora aqui eu tenho um demais relacionado a cedo, a outro advérbio. Ele começou a trabalhar cedo demais, muito cedo, né? Então advérbio se relacionando com outro advérbio. Aqui está se relacionando com o verbo e aqui está se relacionando com o adjetivo. Ele estava cansado demais, ou seja, muito cansado. Então, pessoal, quando... E aí vocês vão precisar reconhecer, porque é o que as bancas mais estão fazendo, né? Elas querem saber se vocês sabem que aquilo ali é advérbio, tá? E para saber se é advérbio, vocês têm que reconhecer aí o verbo, outro advérbio e também o adjetivo, porque quando estiver se relacionando com essas palavras, será advérbio. E aí é tudo junto, conforme vocês estão vendo aqui, ó, demais, junto, advérbio e equivale a muito. Diante disso que eu falei, eu vou perguntar para vocês, tá? Aqui, ó, uma pergunta. Esse demais é separado ou é junto? O que vocês acham? Claro, o cara que é esperto já viu que é separado. Por quê? Porque ele está se relacionando aqui com febre, que é um substantivo. E o advérbio não se relaciona com o substantivo. O advérbio, ele não se refere ao substantivo. Isso aqui está se referindo ao substantivo. E aí eu vou pedir para que vocês olhem toda essa página aqui, que daí já é o demais, separado, que é uma locução, equivale a mais, tem sentido aproximado de a mais, e vai ser sempre separado. E quando que eu utilizo? Quando estiver se referindo a um substantivo. Gente, tempero, remédio, problemas, são todos substantivos, pessoal. Não é como nesse quadro aqui em que eu tenho um advérbio, outro advérbio ou um adjetivo. São todos substantivos. Então, se são todos substantivos, não pode ser depois um advérbio. Tá? Demais, 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 tudo separado conforme vocês estão vendo aqui. Por quê? Porque não pode ser advérbio, é substantivo, o advérbio não se relaciona com o substantivo, jamais, tá? É uma dica preciosa de ouro para vocês. Então aqui eu tenho a locução, demais, que equivale a mais, conforme vocês estão vendo, tá? O demais, junto, é um advérbio e vai se referir ao verbo, ao adjetivo ou a outro advérbio. Guardem isso, tá? E quando for substantivo, eu coloco o demais separado. Ah, professor, tem aquela dica que dá pra gente trocar por D-. A banca vai dar um jeito de colocar uma estrutura em que esse raciocínio se anule. A banca vai fazer isso. O que a banca vai querer saber é se vocês sabem, né, que ali tem um advérbio, que ali tem um verbo, um substantivo, um adjetivo, outro advérbio. É isso que a banca vai querer, para ver como é que vocês vão colocar, tá? Se é junto ou se é separado. E se você sabe o que é um advérbio, o que é um verbo, o que é um adjetivo, o que é um substantivo, você vai saber o que você vai colocar depois. Aqui, por exemplo, é tudo separado, só tem os substantivos. O demais, já coloquei também aqui, pode ser um pronome indefinido, equivalendo aos outros ou os restantes, tá? Os demais. Ah, professor, é um substantivo? É também, porque está precedido de artigo. Mas por um processo de derivação imprópria, ele se tornou um substantivo. Ele é, né, na sua origem, um pronome indefinido. Equivale aos outros. Ó. Metade dos alunos irá hoje. Né?
os demais, os outros, os restantes irão amanhã. Então, né, quando equivaler aos outros, eu coloco os demais juntos, conforme vocês estão vendo lá, que é um pronome indefinido. Mas essa parte é fácil, essa parte os alunos não erram. E aqui eu tenho, pessoal, a junção da preposição de com o pronome mais, que é um pronome indefinido também. E equivale a menos, colocando o contrário aqui, eu consigo colocar um de menos, trocar para ver se é demais. Mas eu tenho aqui uma coincidência linguística, eu tenho um de, tá, que não é uma locução, esse demais não é uma locução, eu coloquei até de cores diferentes. Um de que vem da regência do verbo precisar. E aqui eu tenho mais que está, né, intensificando de certa forma, né, dando uma quantidade indefinida para a palavra dinheiro, que é um substantivo. Se é um substantivo, isso aqui não pode ser advérbio. Advérbio não se relaciona com o substantivo. Por isso que a dica é preciosa. E aqui eu poderia colocar menos. Ó. Você precisa de menos dinheiro, né, que é um pronome indefinido. E aí caberia um de menos, eu consigo trocar. Mas eu tenho aqui uma coincidência linguística, uma coincidência gramatical. Não é uma locução aqui. Tá? O de vem da regência do verbo precisar e o mais vem aqui do substantivo dinheiro, pessoal. E aí é separado também nesse caso, tá? E tem o demais, que equivale a demais, que é um advérbio, né? E equivale a além disso. É bem fácil, a cidade está muito bonita, ademais, além disso, ela é muito segura para turistas. E aqui é importante dizer para vocês, porque um aluno errou uma questão uma vez, né? E ele ficou muito chateado. Por quê? Porque eu não falei isso, ó. Demais é a mesma coisa que ademais e equivale a além disso também, tá? Então as duas formas estão corretas. O Bechara, que é o cara da língua, da linguística e da gramática, né? O Bam Bam Bam, ele diz que as duas formas estão corretas e as duas formas equivalem a além disso. Eu tenho os livros aqui em casa para provar, tá? Então pode ser usado da mesma forma que o ademais e o demais, sem problemas nenhum. Terminamos aqui mais uma dica, acredito que tenha ficado longa, eu acho que ficou, mas é uma dica valiosa e importante para todos vocês que estão estudando, porque cai sim em vestibular, cai em concurso, então nesse sentido ela é muito importante, tá ok, pessoal? É isso aí.